Bom dia, vamos iniciar então agora a nossa live sobre a LGPD. Então, mais uma vez, pedimos que deixem seus microfones desligados. Essa live será gravada, então depois disponibilizada em nossos canais do YouTube, que eu já convido vocês a visitarem, outras lives e webinars que a gente tem feito ao longo de todo esse tempo, sobre vários temas relacionados à LGPD. E também fiquem à vontade a qualquer momento para encaminhar no chat da reunião dúvidas e qualquer perguntas que vocês tenham, que nós vamos responder ao final, então, da apresentação. A live de hoje nós escolhemos como tema falar um pouquinho sobre a questão da LGPD e as agências reguladoras, né? Toda a estrutura regulatória. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a questão das boas práticas de governança. Logo em seguida, o doutor Gilberto Martins ele vai falar sobre a questão específica de prestação de contas e responsabilidades. E fecha com o Fernando Neri, que vai falar um pouquinho sobre a automatização e o relatório de impacto nos negócios. Então, iniciando um pouco falando sobre a nossa questão das boas práticas e governança, esse é um tema muito interessante e muito apropriado para esse momento em relação à LGPD. Nós temos conversado bastante a importância de tratar o tema da LGPD dentro de uma visão de gestão de riscos. E pela ISO 31000, a gestão de riscos, na definição de risco, é ameaça e oportunidade. Né? Risco é o efeito da incerteza nos objetivos e essas incertezas podem ser tanto positivas, efeitos positivos ou efeitos negativos. Portanto, será que a LGPD de fato é uma ameaça ou é uma oportunidade? Sob o ponto de vista de multas e sanções, essa é uma grande preocupação que todas as organizações estão, nesse momento, aí ligadas, né? Até porque esse ano de 2021, a partir de 1º de agosto, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já poderia, vamos dizer assim, autuar e multar as organizações em relação ao descumprimento da LGPD. E por isso, nesse ponto, não só com a questão das ações dos titulares, mas as próprias multas, tornaria a LGPD, aí, na nossa visão de gestão de riscos, aí, uma ameaça. Por outro lado, sem dúvida, a LGPD é uma oportunidade para que as organizações, de fato, considerem tratar adequadamente a questão da proteção dos dados pessoais e demonstrar que está seguro, porque hoje, na verdade, a questão da segurança da informação, a própria proteção de dados em geral, tende a se beneficiar bastante com a implementação das medidas adequadas para o tratamento dos dados pessoais, que é o tema da LGPD. Portanto, demonstrar que está seguro hoje é, sem dúvida, um grande diferencial que vale para a LGPD e vale para a organização como um todo, né? A LGPD, no seu artigo 49, fala exatamente sobre isso. Os sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas de governança e aos princípios da lei. Então, os sistemas de tratamento de dados devem estar estruturados para atender os requisitos de segurança. E como é que você, na sua organização, responde a essa pergunta, né? Quando questionado se o tratamento dos dados pessoais atende, então, de fato, aos requisitos de segurança e aos padrões de boa prática? Bom, não sabe? Calma aí, vamos dar um tempo para responder. Ou, tecnicamente, a gente consegue demonstrar, através de ferramentas e implementações técnicas, em que nível está essa segurança? Ou será que essa resposta utiliza a linguagem da organização, né? A linguagem de negócio? Né? O maior risco, sem dúvida, que a gente tem é quando esse processo não é um processo dominado, né? Onde, muitas vezes, a garantia, né, a garantia da segurança e proteção dos dados pessoais é uma garantia pessoal, né, algo que nós entregamos para que as pessoas, na verdade, de boa vontade, de boa fé, protejam adequadamente o tratamento desses dados pessoais. É aí que entram as melhores práticas, né, ou as boas práticas, né, ou a melhor prática. Né? E por que a ISO? A ISO hoje é a organização mundial líder, vamos dizer assim, em padronização, principalmente aí nas normas de gestão. Né? Existem várias normas que poderiam ser referenciadas para o cumprimento da questão específica de dados pessoais, mas especificamente, se a gente procurar no site da ISO a palavra privacidade, nós vamos encontrar mais de 1000 resultados
de que, de alguma forma, normas, padrões, procedimentos citam, de alguma maneira, a questão específica da privacidade, né? Iniciando aí pelas normas da série 31.000, que são as normas de gestão de riscos. A 31.010, ela tem diversas técnicas, 34 técnicas específicas para avaliação de riscos e análise de risco, inclusive uma técnica específica da questão de impacto da privacidade dos negócios, que pode ser utilizada. A questão da 31.022, que é uma norma recente, aqui no Brasil também já traduzida e lançada como uma norma brasileira, que é uma norma específica de gestão de riscos nos aspectos jurídicos. A série 27.000, né, aí já estamos mudando de série, é a grande série da segurança da informação, onde você tem diversas normas específicas. A 27.002 é a norma da segurança específica em relação às melhores práticas, né, a implementação dessas melhores práticas. E nós temos falado muito, inclusive no nosso último webinar, nossa última live, que eu convido vocês a assistirem a gravação no nosso canal YouTube, falou exatamente sobre a 27.701, que é a norma específica para criar um sistema de gestão de privacidade e tratamento de dados pessoais, né? Então ela cai como uma luva assim em relação a LGPD. Bom, existem várias outras normas da série 27, da série 29.000. Eu chamaria também a atenção da série 22.300, que são as normas de gestão de incidentes e de gestão de continuidade de negócios. Então, nesse momento, é onde as empresas precisam falar a linguagem de negócio, desenvolver o relatório de impacto à privacidade com a visão de negócio. Então, são algumas normas bastante interessantes aí que podem ser utilizadas como referência, né? E falando um pouco sobre referência, como eu citei na 27.701, que é a norma de gestão de privacidade, algumas empresas, já no mundo e aqui no Brasil, mais do que seguirem as melhores práticas e utilizarem as normas como referência, elas chegam no máximo dessa maturidade aí, que é quando você certifica a organização numa determinada norma técnica, né? Então, a 27.701 é uma norma que prevê a questão da privacidade e proteção dos dados. A Boa Vista é uma das empresas primeiras aqui, se não foi a primeira aqui no Brasil a ter conquistado essa certificação, e sem dúvida isso apoia muito essa ideia aí da questão da responsabilização, onde as melhores práticas são seguidas, sim, não só seguidas, como a organização se torna certificada naquela melhor prática, né? Esse é um momento oportuno para falarmos sobre essa questão de proteção de fato de dados pessoais, né? Até porque a gente vive bastante envolvido agora com o recente vazamento que aconteceu na semana passada, onde foi descoberto aí um vazamento de 220 milhões de informações de dados de brasileiros, né? Então, essa na verdade, é a população atual, né? Mas como assim? Mais dado do que gente no Brasil, mas é porque além dos dados de pessoas vivas, constam também dados de pessoas já falecidas, constam dados de CNPJ, de organizações, né? Então, é uma base de dados bastante rica e sensível, inclusive porque contém dados de saúde, né? Então, são assim dados pessoais aí que as organizações estão muito preocupadas e que nós, titulares desses dados, também estamos preocupados. Existe um site, inclusive, na internet, que você consegue consultar se o seu dado está inserido ali dentro dessa base de dados. Eu poderia antecipar já, sem piscar muitos olhos, né, que sim, os seus dados constam dessa lista, né? Aí a questão toda não é se o seu dado consta ou não dessa lista de vazamento, e sim quais dados de fato foram vazados, né? Inclusive tem dados específicos que são rating de créditos, né? Então, com isso aponta aí uma grande pesquisa aí de que provavelmente esses dados foram vazados de dentro do Serasa, e aí, por isso, na semana passada, né, existia aí todo um trabalho do PROCON para acionar, e a comunidade estava preocupada, né, porque a autoridade, a NPD, não tinha se pronunciado ainda, né? Então, essa semana, a NPD já se pronunciou, onde ela está apurando aí o vazamento desses dados vazados, inclusive aí em conjunto com a Polícia Federal, o Comitê de Gestor da Internet e o GSI da Presidência, apurando aí essa questão aí da fonte, da origem, das preocupações em relação aos dados pessoais. Como a gente assim tem o tempo inteiro surgindo novidades, né? Ontem surgiu de novo aí mais um caso de vazamento bastante crítico, né? Que é um caso de vazamento
de 270 milhões de registros supostamente vazados de dentro da DataPrev. Então, aí a preocupação ainda também é um pouco maior, né? Existem informações bastante sensíveis nesses dados vazados. Essa base de dados ainda ela consta da Dark Web, né? Ou vamos dizer assim, o autor que está vendendo esses dados, ele consta ainda que ele está processando esses dados para que eles possam ser vendidos de uma maneira mais estruturada, mas tem com certeza ali informações de saúde, informações de Bolsa Família, informações de seguro-desemprego, né? Até porque são registros bastante pessoais e valiosos que acontecem, né? Então, assim, no meio dessa questão toda, dessas histórias de horror, vamos dizer assim, de vazamentos e de violações, existe sempre a preocupação de nós pensarmos aí quem é o responsável. A LGPD ela fez um trabalho de tradução, né? Ou, na verdade, dessa palavra, dessa terminologia que em inglês é chamado de accountable, né? Até porque em inglês existe o accountable e o responsible. E normalmente a gente traduz responsible como responsável e accountable também como responsável. Mas no caso da LGPD, ela utilizou a terminologia de responsabilizado ou prestação de contas, né? Que é exatamente isso que é a preocupação. Quer dizer, num caso de violação, num caso de problema, quem será responsabilizado? Quem será que deve prestar conta? Né? Então, existe aí dentro do artigo, acho que o doutor Gilberto vai explorar esse tema um pouquinho mais à frente aí na questão das responsabilidades e prestações de conta, mas o fato é que a preocupação é a preocupação de todos na organização, né? E especificamente no que tange a segurança de dados e proteção de dados pessoais, o artigo 44 ele fala exatamente sobre a questão de que um tratamento de dados pessoais regular é quando ele atende à legislação e às normas, às melhores práticas de segurança, né? E no parágrafo único, responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou operador, né? Que ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 dessa lei. Por isso, a importância de que num fato de violação de dados, num fato de problema de vazamento de informações, é fundamental que a empresa, que a organização, consiga ter evidências e demonstrar que, de fato, ela tinha sistemas de tratamento de dados pessoais que seguiam as melhores práticas, que seguiam, vamos dizer assim, aquelas orientações, métodos e ferramentas orientados aí pelos especialistas. Então, no caso específico da violação da segurança de dados, né, não é só o vazamento da informação, tudo isso conta, sim, para, no caso aí, para a LGPD. Saiu uma pesquisa recente sobre as multas e sanções aplicadas na Europa em relação à GDPR, né, que é a nossa lei irmã, né, europeia, né, de onde, de uma certa forma, a gente consegue se inspirar e ver em termos de tendência um pouco o que vem por aí. Mas o que é fato curioso é que grande parte dessas multas aí que atingiram 250, quase 250 milhões de libras, né, em multas só no ano passado, grande parte dessas falhas, né, que ocasionaram essas multas e sanções foram porque as organizações não conseguiram demonstrar adequadamente que elas implementaram as medidas de segurança conforme deveriam, né? Então, isso remete exatamente à ideia de que não basta estar seguro, é preciso demonstrar que está seguro, né? Nesse sentido, no caso da Europa, né, existe o Comitê Europeu, ele já tem trabalhado em orientações específicas para a questão de reporte desses vazamentos de dados, né, como reportar adequadamente para a sociedade, ou mais especificamente para os titulares que se sentirem aí prejudicados, que forem prejudicados com eventual caso de vazamento. E aqui no Brasil, a NPD acabou de publicar recentemente a sua estratégia para o biênio de 2021 e 2022, onde a gente pode, de uma certa forma, ter um pouco mais da ideia de o que vem por aí, né, em relação a essa questão. Então, no planejamento estratégico, a NPD definiu aí 3 grandes objetivos estratégicos, né, na camada de resultados, na camada de processos internos e na camada de estrutura. E para cada um desses objetivos, definiu aí, vamos dizer assim, ações que a NPD vai fazer de curto, médio e longo prazo, né? Então, iniciando aí pelo objetivo estratégico da questão de resultados, né, onde é promover o fortalecimento da cultura e proteção de dados pessoais,
além, claro, da questão de educar o mercado, de fazer eventos, participar de eventos, publicar material informativo e orientativo sobre isso, também nesse objetivo estratégico, um dos indicadores chaves é preparar a NPD para que no segundo semestre, a partir de 1º de agosto, de fato, eles possam ter a regra do jogo aí da questão das multas e sanções definidas, né? Então, é bom estarmos atentos a isso. Em relação ao segundo objetivo estratégico, que é de processos, estabelecer ambiente normativo eficaz para a proteção de dados pessoais. Existem também alguns indicadores, alguns desdobramentos desse objetivo estratégico, mas um que chamaria atenção é exatamente preparar essa estrutura, esses processos internos da ANPD, para receber as requisições, para receber as notificações, né, as requisições de titulares. Né? Então, tudo isso aí entra dentro do aspecto aí de organizar a NPD para se preparar aí para esse cenário. E, em termos de estrutura, aprimorar as condições para o cumprimento das competências legais. Né? Então, envolve aí toda a questão de publicar orientações. Acho que o doutor Gilberto vai explorar bastante isso aí, como que na visão jurídica, essas orientações, essa questão específica aí do DPIA, né, que é o relatório de impacto aí da proteção de dados pessoais. Então, essa é uma visão interessante, porque se no ano passado nós tínhamos a grande incerteza do que vem por aí, a lei está valendo, não está valendo, como que fica a NPD, de uma certa forma, agora, com esse planejamento estratégico publicado, a gente já começa a conhecer aí os rumos e o caminho dos próximos passos que vão acontecer. Para fechar, acho que então, dentro dessa visão aí, desse cenário, né, numa perspectiva de gestão de riscos, né, prevenirmos o que vem por aí, tentarmos reduzir um pouco essas nossas incertezas, de fato, as empresas precisam organizar melhor os seus processos, no caso aí de gestão de incidentes, né, o que nós temos visto muitas vezes são organizações de todos os tamanhos, pequenas, médias e grandes organizações, que têm dificuldades quando acontece um problema de vazamento, um problema de violação de dados, como é que ela reporta, como é que ela se organiza. E aí, nesse ponto, a gestão de incidentes ela é fundamental. Em lives anteriores, de novo, eu convido vocês a visitarem o YouTube da Módulo, o canal. Existe uma live específica que nós falamos só sobre esse assunto, gestão de incidentes, né? Então, isso é um ponto bastante importante para reforçarmos nesse momento. E também a questão das regulamentações, né? Podemos esperar aí várias regulamentações, o governo tem publicado algumas regulamentações específicas para a questão dos tribunais na área jurídica, a questão específica do governo em geral. O próprio Banco Central, lá em setembro de 2020, já havia publicado um relatório da questão do relatório de DPIA, né? Orientações para criar o relatório de proteção de dados, de impacto de proteção de dados pessoais, onde o que é interessante é que ele coloca bem o aspecto da visão do relatório dentro de um aspecto de visão de riscos, né? Então, coloca aqui os diversos riscos em termos de violações que as organizações podem sofrer se não adequadamente tratados, né? Desde o acesso não autorizado e modificação não autorizada a um determinado dado particular, até mesmo perda desses dados, uso não adequado dessas informações. Com isso, o nosso último slide aí fica uma espécie aí de plano de ação, uma orientação de próximos passos em relação a essa questão específica, né? Melhores práticas. E nesse momento, então, 3 grandes pontos aí que a gente poderia destacar, né? O primeiro, em relação às melhores práticas, é um diagnóstico da situação. Como que a minha organização está comparada com a 27.001, a 27.701, com as regulamentações específicas, como é que está o nível de maturidade dos meus processos, das minhas ferramentas, em relação a esse aspecto. Né? Esse diagnóstico ele é importante porque, vamos dizer assim, é a primeira coisa, a gente vai no médico, a primeira coisa que faz é um exame, faz esse diagnóstico e cria um plano de ação. A segunda recomendação é que esse plano de ação não é que é importante, né? Até porque, num caso eventual de violação ou de problema, o próprio plano de ação ele já é uma indicação de que a organização está preocupada com o assunto, está fazendo alguma coisa nesse sentido, mas não é suficiente. É preciso pegar esse conjunto de ações e atividades definidas nesse plano de ação e traduzir isso em ação, em prática, né? Por isso que a gente vê bem a ideia da organização criar aí um plano de implementação, que nada mais seria uma espécie de plano de ação do plano de ação. Né? Pegar aquele plano de ação do diagnóstico
e desdobrar ele em ações práticas, né, em recomendações, em implementações, implantações dentro da organização. E terceira e última orientação que fica é, de fato, as organizações trabalharem nessa ideia de criar aí um sistema de gestão, mais do que a visão técnica e a visão de ferramentas implementadas, é a ideia da organização criar um grande programa de gestão da privacidade e de proteção de dados pessoais, e nesse programa, então, criar especificamente um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados pessoais. Mais uma vez, a 27.701 é uma referência, e especificamente na questão de segurança da informação, a 27.001, não dá para ter proteção de dados pessoais se não tiver segurança da informação. Então, esse é vamos dizer assim, hashtag fica a dica, a orientação final. Os 3 pontos dos próximos passos. Fazer um diagnóstico, gerando um plano de ação, criar um plano de implementação, de como implementar na organização essas atividades, e atento para que caminhe numa visão de curto, médio e longo prazo, implementando, de fato, aí esse sistema de gestão de proteção de dados. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Vocês fiquem à vontade por encaminhar sugestões e comentários. As suas perguntas também podem ser encaminhadas aqui pelo chat. E eu vou passar, então, a palavra agora para o doutor Gilberto Martins, que vai dar um pouco a visão desse aspecto jurídico aí em relação à responsabilização e prestação de contas. Doutor Gilberto, o senhor, manda a brasa. Obrigado, Alberto. Bom dia a todos. Sempre um prazer participar aqui. Numa outra vez, eu falei sobre responsabilização e prestação de contas num contexto geral. Hoje eu vou estar falando aqui sobre a prestação de contas no contexto regulatório. E a gente, estou carregando aqui rapidamente. Espero que estejam percebendo. Bom, nesse contexto, como o Alberto mencionou, o princípio da responsabilização e prestação de contas, ele está no coração dos princípios, né, da LGPD, né, e ele equivale no GDPR ao princípio da accountability, que o Alberto explicou, e accountability é top 2, número 2 entre os top 10 dos mais importantes no GDPR, né? E por essas razões de ter as responsabilidades bem claras, né, nesse momento a gente tem o Comitê Europeu definindo como prioridade cooperação com outros reguladores. Então a gente tem uma sincronicidade entre as iniciativas na Europa e no Brasil com relação a essa preocupação com harmonização, né? Isso é o que consta, por exemplo, nas declarações, nos statements do supervisor europeu, né? Essa prioridade de que existe apenas um ponto focal de comunicação e uma harmonização, uma consistência, para que se possa ter um padrão homogêneo, né? Único de interpretação e de aplicação, né? Por essa razão, o pilar número 1 dos esforços da estratégia 2021-2023 é exatamente avançar na harmonização para facilitar o compliance. Então, a gente vê como isso é estratégico na preocupação lá fora, né? E como é que isso tem sido articulado, né? A gente tem, por exemplo, aqui um caso concreto em que a autoridade de proteção de dados irlandesa tinha uma visão sobre o que era devido no caso de uso de dados pessoais em pesquisas, né? E a autoridade irlandesa dizia: o que é preciso é o consentimento informado. Você tem que prover informação para que o consentimento seja válido. Mas o GDPR dizia que não bastava informar, era necessário obter um consentimento explícito, uma manifestação específica explícita, né? E a autoridade irlandesa dizia: não, mas aí inviabiliza as pesquisas, porque as pesquisas são anônimas às vezes, ou enfim, são distribuídas em massa. Então, esse tipo de articulação para harmonizar as visões de diferentes autoridades, né, porque os outros países tinham posições diferentes, né, é o que se espera da autoridade brasileira, né, para que ela faça esse tipo de harmonização. A gente pode ter
diferentes contextos, diferentes interpretações. Isso aparece também nos Estados Unidos, não só na Europa. Aqui, por exemplo, é a CVM americana, né, fazendo um acordo administrativo para que os dados pudessem ser transferidos. Então, diferentes órgãos reguladores, né, que se preocupam com isso. Esse é um outro caso concreto envolvendo o Twitter, né? E alguns países europeus entendiam que deviam punir o Twitter e outros países diziam que não, que o Twitter não tinha cometido nenhum problema, né? Então, uma multa que foi aplicada de 450 mil euros foi discutida, né, pela autoridade europeia, né, para que não acontecesse esse tipo de desarmonia, né? A gente fica imaginando aqui no Brasil um determinado caso de uma organização, seja pública, seja privada, em que um PROCON de um estado teve um entendimento e o PROCON de outro estado teve um entendimento de 180 graus diferentes, ou vários PROCONs ao longo do país. Como é que fica essa questão, né? Então, o papel da Autoridade Nacional de Harmonização é muito forte. Ele também tem se voltado para consumidores, para a área do consumerismo, né, que é considerado um grande passo, né, com relação a uma aplicação coerente, né, especialmente na economia digital. Então, o supervisor europeu está muito atento à questão da ligação entre proteção de dados e código do consumidor. A Califórnia foi nessa linha, ela fez uma proteção de dados que, na verdade, é a privacidade do consumidor, e para ela fazer isso, ela antes fez uma análise de impacto regulatório. Então, isso é muito importante, porque quando a gente está falando aqui de harmonização regulatória, a autoridade brasileira vai fazer, como ela já divulgou no planejamento dela, e numa entrevista recente do presidente da ANPD, né, uma análise de impacto, pelo menos em relação a algumas normas. Né? No caso do consumidor, né, a gente ainda tem essa previsão no próprio Código do Consumidor, dizendo que os direitos previstos nele não excluem outros de outra lei, né? Então, essa combinação de LGPD e Código do Consumidor, ela precisa ser tratada. E nesse cenário, tem muita gente que está olhando a gosto desse ano, como o Roberto estava mencionando. Aqui a gente tem, por exemplo, a Lei Gaúcha, uma lei de dezembro passado, e ela tem prazos aqui que são antes de agosto, até 30 de junho, até 31 de julho, né? Com essa preocupação justamente, né? Então, como é que fica essa preocupação que vai até agosto com o calendário regulatório da NPD? O calendário regulatório diz que não necessariamente tudo vai estar pronto no primeiro semestre de 2021. Tem coisas, por exemplo, que vão estar no segundo semestre do ano que vem. E essas coisas incluem as hipóteses legais de tratamento de dados pessoais. Quer dizer, exatamente a interpretação das leis e dos regulamentos e a harmonização deles. Então, a gente tem as penalidades entrando em cena agora em agosto e a harmonização se completando num prazo um pouco mais longo, né? A gente olhando aqui as ações estratégicas da NPD, né? Uma delas é promover o diálogo com entidades governamentais e não governamentais, né? Qual é o prazo? 12 meses, né? Mas em agosto já vão ter penalidades, né? Se a gente olhar ainda o objetivo 2, aquele era o 1, elaborar a agenda regulatória 6 meses, né? A gente já está em fevereiro. Então, se chegar essa agenda regulatória a ser feita em 6 meses, né, até ela ser depois posta em prática e detalhada, também, de novo, a gente não vai ter tempo de ficar se fiando apenas na orientação da autoridade nacional para evitar uma penalidade em agosto. A gente tem que se antecipar, né? Então, as questões que precisam de harmonização são, por exemplo, como essa aqui. Pela LGPD, para você responder uma solicitação do titular de dados, você tem que responder imediatamente, um formato simplificado, ou se for um formato mais completo, você tem até 15 dias. Mas se você for para a área de previdência complementar, existe a resolução 32, que diz que o prazo para você responder ao participante de um plano é de 30 dias. Lá na Europa, o GDPR é um mês. Então, o que vai valer? É 15 dias ou é 30 dias? Sem contar o imediato do formato simplificado. Então, esse é o tipo de descompasso, né, que precisa ser
harmonizado. Também com relação às sanções, porque a LGPD ela diz que a aplicação das sanções compete exclusivamente à NPD. Por outro lado, se a gente olhar aqui do lado direito, tem penalidades, sanções que têm sido aplicadas pelo Ministério da Justiça, né? Esse é o caso do Facebook com a Cambridge Analytica. Mas agora a gente tem o caso do compartilhamento entre Facebook e WhatsApp, e sobre ele o presidente da NPD já se manifestou numa entrevista recente. Então, quem vai poder aplicar penalidade, né? A NPD vai dizer, olha, a própria lei está me dizendo que eu vou articular, mas eu vou ser o órgão central de interpretação de aplicação. Né? Aí a gente tem também uma situação importante regulatória, que é a proporcionalidade para as empresas de menor porte. Então, existe uma preocupação da NPD com relação a startups ou empresas de inovação, pessoas que se tratam de dados pessoais com fins econômicos, né? Que é importante nesse cenário, nesse calendário. Né? E a gente tem também alguns estudos, como a proposta normativa do Ministério Público, e o Ministério Público, como ele é um órgão de fiscalização, o que ele fizer para dentro de casa, como organização, possivelmente é o que ele vai exigir de terceiros, né? Para não ter dois critérios e duas medidas. Então, é muito importante estar atento a essa proposta normativa do Ministério Público, porque possivelmente é o final da linha, né, de critérios de fiscalização. A CVM ela já está discutindo questões como sustentabilidade e governança com foco em proteção de dados pessoais, mais um órgão regulatório que está se movimentando. Aqui a gente tem a ANS, que também é um órgão de fiscalização e de regulação, né, que fez uma nota técnica, e aí com critérios e preocupações. Enquanto isso, paralelamente, a gente vai vendo assim a sociedade se conscientizando, o assunto se popularizando, e no Reclame Aqui a gente já tem quase 3.000 reclamações. Né? Essa popularização é o que está gerando, por exemplo, nesse momento na Austrália, final do ano passado, uma discussão sobre se o direito de ação, né, gera um novo tipo de responsabilidade civil. Então, a gente está chegando a esse ponto, né, de que a responsabilidade, a gente está falando aqui de responsabilização e prestação de contas, seja diferente, seja específica. Né? E esse específico diz respeito a um quadro assim, bastante abrangente. Né? Se a gente for listar as leis impactadas pela LGPD, as políticas públicas, entidades reguladoras, é um universo bastante grande. Então, essa tríade aqui, LGPD como pauta, a NPD como braço executivo e CNPD como braço deliberativo, né, a gente vai ter realmente bastante movimento durante o ano. Exemplos de leis. Lei 13.303 trata de empresas públicas, sociedade e economia mistas. Tem a ver com a LGPD afetada, tanto na divulgação quanto no sigilo. Banco Central na segurança cibernética para nuvem, idem. Banco Central com relação à proteção de dados pessoais nos esquemas de pagamentos como Pix ou WhatsApp Pay, também. Banco Central ainda com relação ao Open Bank, a preocupação com os dados pessoais. Lei da improbidade administrativa, já tem literatura dizendo que descumprir LGPD pode ser enquadrado como improbidade administrativa. Lei de acesso à informação, no decreto regulamentador, fala explicitamente aqui de informações pessoais. A política de dados abertos, também aqui falando de base de dados pessoais. Lei da defesa do direito do usuário de serviços públicos, falando também de cooperação com relação a informações pessoais. Aqui a gente tem a formação de banco de dados com informações de adimplemento e histórico de crédito, também tratando disso. Né? Então, é um universo bastante grande que demanda harmonização, enquanto isso o governo está notificando. O Roberto falou sobre o caso do Serasa, né, que é um caso emblemático. Né? Por que o Serasa está sendo assim, alvejado com a liminar para suspender operações, etc., sob pena de multa? Porque não só o que ele vinha fazendo tipicamente ao longo do tempo, né, mas especialmente as duas novas linhas de produto que ele colocou em prática, que são de venda de dados pessoais, assim, para prospecção de clientes. O próprio nome é lista online e prospecção de clientes. Então, não é mais autenticar uma pessoa
em que a consulta já tem os dados da pessoa e se pede ao Serasa para confirmar. Aqui é o contrário, a pessoa não tem os dados pessoais e o Serasa passa para ela, né? Então, na decisão da Justiça, que concedeu a liminar contra o Serasa, né, essa decisão está fundamentada, inclusive, na LGPD, não só no Código do Consumidor, né, mas na LGPD. E diz o seguinte: vamos abstrair a discussão sobre a natureza dos dados, se são dados públicos, se não são dados públicos. O fato é que as pessoas não têm em conta que a finalidade vai deixar de ser simplesmente autenticação de crédito, de pessoas para crédito, vai ser agora para poder comprar como se fosse um CD com endereços de e-mail, né? Então, se é verdade que a gente tem hoje um descompasso entre uma penalidade, as penalidades que vão começar em agosto, e os regulamentos, orientações que só vão chegar depois, a gente precisa se preparar desde agora, né? Harmonizando dentro de casa, essa harmonização que é externa também, harmonizando as várias políticas, né, de uma organização. Então, com precauções, slide final, até agosto desse ano, né, eu acho que uma boa plataforma documental, além dos processos e sistemas que sejam refletidos por ela, né, o planejamento em boas práticas nacionais e internacionais, sim, porque a Europa ela está com esse foco em harmonização, mas é por causa do GDPR. O GDPR é um regulamento é uma norma anterior. Então, já existe uma quilometragem, uma experiência enorme da Europa com relação à harmonização baseada na norma anterior, que é super aproveitável para o nosso caso. Então, vale a pena realmente conhecer essa experiência testada, né, anteriormente. A validação técnica e jurídica independente com relação ao DPIA, uma voz crítica, né, que possa validar e legitimar aquele retrato que tenha sido tirado por uma organização com relação à sua preparação e adaptação. Eu agradeço e fico disponível depois na fase de perguntas. Muito obrigado. Passo para o Fernando. Ok, muito obrigado, doutor Gilberto. Eu vou já mandar minha tela aqui. Hoje o assunto é animado. Bom, acho que vocês já estão vendo a minha tela em poucos minutos aí. Bom, pessoal, bom dia a todos. Deixa eu só pegar meu retorno aqui para poder me acompanhar. Bom, muito obrigado a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da automatização, né, e do relatório de impacto, talvez é o assunto que eu mais tenha falado ultimamente, mas agora focado na questão da prestação de contas. Muitas vezes, quando nós olhamos, e isso tem acontecido inclusive com clientes, né, porque você não precisa só se preocupar com a prestação de contas para as agências reguladoras. Pessoal, só um segundo aqui. Só para as agências reguladoras, né, porque tem cliente pedindo relatório de impacto para as empresas. Então, quando nós olhamos essas novas ocorrências, né, esses novos acontecimentos, nós começamos a precisar realmente estar bastante alerta, porque quando pede prestação de contas de proteção de dados pessoais e privacidade, acabou que o relatório de impacto virou esse documento. E nós temos conversado muito com diversos clientes nossos, inclusive sobre este assunto. Olha, o governo federal me solicitou um DPIA, caso real. O meu cliente solicitou um relatório de impacto, caso real. Eu preciso ter o relatório de impacto porque uma outra área da organização me pediu o relatório de impacto, caso real também. Então, a prestação de contas na LGPD, praticamente, né, em termos gerais, se tornou o tal relatório de impacto. Esse relatório de impacto, né, essa prestação de contas, ela deve ser fruto de uma automatização. Então, em tese, você não vai, quando for solicitada a requisição, quando for requisitado um relatório, uma prestação de contas, ou a agência reguladora solicitar, e isso tende realmente a ser regular, né? Se nós olharmos, por exemplo, a regulamentação do Banco Central com relação à segurança cibernética, por exemplo, né? Você tem obrigações de prestação de contas anuais, ou seja, independente
de ocorrência que você precisa prestar contas, mas você também precisa prestar contas anualmente. Se você tem que sempre prestar conta e quando tiver um incidente você precisa prestar contas, não dá para ficar esperando as pessoas juntarem informação, manda por e-mail, consolida a planilha, corta e cola para gerar um relatório, o processo precisa ser automatizado. Da mesma forma, a automatização vai ajudar a gestão e a governança. Uma coisa que eu mais escuto de cliente é ele falar, olha, eu não sabia que o projeto de LGPD era desse tamanho, ou que o inventário, ou que o ambiente, ou que a abrangência da LGPD era desse tamanho. Então, obviamente, para você fazer a gestão e a governança, a maior parte das organizações não tem nem o cruzamento entre sistemas e áreas, qual a área que usa determinado sistema. Isso aí é essencial para você atender a LGPD. Outro ponto que a automatização também ajuda você a fazer com que a LGPD esteja alinhada com o seu negócio. Eu estava conversando bem recentemente com um cliente nosso que atua na área de consumo e ele já entendeu, e a área de negócios deles também já entendeu, que eles precisam se comunicar com o consumidor para falar para eles que eles estão atendendo a LGPD. Por quê? Porque a divulgação de ocorrências é muito grande e o consumidor já está começando realmente a exigir essas ações. E o seu relatório de impacto, isso aí vamos deixar no final, né? A conclusão, ele precisa ser automatizado, tá? Eu tenho visto que é muito comum o cara falar, você tem o relatório de impacto de tal empresa, você não tem demandas de fazer relatório de impacto da sua empresa toda. Inclusive, se você fizer isso, você vai estar entregando boa parte dos seus segredos. O relatório de impacto é por caso. Então, se você teve um caso de violação de dados em determinado departamento, determinado sistema, determinado fluxo de dados, você precisa prestar conta daquele escopo e não de toda a sua organização. Então, até agora, nós estamos fazendo um DPIA para uma aplicação muito grande e até nós já falamos para ele, falei, cara, não faça dessa aplicação, é para a sua gestão. Agora, divide ela, fatia, porque essa aplicação tem diferentes públicos, diferentes acessos. Para algumas pessoas você disponibiliza dado sensível, para outra você não disponibiliza, para algumas você disponibiliza o acesso é via biometria, outra o acesso é basicamente via nome e senha pequena. Então, esse processo de automatização ele é bastante importante. Bom, quem que já se pronunciou, né? Quem que já falou que vai cobrar e já soltou, no mínimo, algum documento normativo de melhores práticas, recomendações, templates, obrigações? O governo federal, o Tribunal de Contas da União, a Agência Nacional de Saúde, a Anatel, o Banco Central, o PROCON, o Judiciário, desculpa, eu não coloquei aí, o CNJ, tá? O Conselho Nacional de Justiça, que inclusive tem feito uma série de exigências, não só no que se refere à proteção de dados pessoais, e também de segurança cibernética. Tá? Eu sempre tenho falado aos nossos clientes que você tem que saber o significado das coisas, né? Então, você tem que saber qual é a diferença de proteção de dados para a privacidade, qual é a diferença de segurança cibernética para a segurança da informação para a proteção de dados. Existem diferenças, você tem que ter, no mínimo, um glossário para você poder se pronunciar. Muito bem. Então, eu divido a automatização em 3 grandes elementos. Um elemento é o inventário. Você precisa ter um inventário, precisa ter um inventário organizado. E, na verdade, esse inventário é de coisa que você já tem, tá? Você não precisa ter nada novo. É o que você já tem. Sistemas, áreas, processos, suporte de dados, inventário de hardware, você já precisa ter esse inventário. Com uma diferença, a maior parte das empresas, por exemplo, não coloca na lista de sistemas alguns sistemas que são importantes, sistema de análise de crédito, sistema de consulta à agência reguladora, sistema de prestação de contas, que você manda um monte de dados pessoais que estão sob a sua responsabilidade, mas o sistema está sob a responsabilidade de outro. Então, é muito comum, né, na governança de TI, você ter como um sistema seu aquele sistema que está sob a sua responsabilidade, está no seu data center, você que desenvolveu, tudo isso aí está dentro da lista. Mas acaba que a visão dos sistemas não é a visão de TI, é a visão do usuário. Então, você precisa ter um inventário, existe uma série de ferramentas do DPO, é essencial, tá? Eu acho que dificilmente o DPO vai viver sem automatização. E eu diria até como consequência do inventário e das ferramentas do DPO, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, você vai ter o relatório de impacto. Então, vamos lá partir. O que é automatização? Primeira coisa, automatizar para quem? Quem que se loga no sistema de automatização de proteção de dados? Num primeiro momento, né, as pessoas das equipes multidisciplinares, porque elas vão precisar ver relatório, vão precisar saber o que tem para ela, vão precisar responder a questionários, eles vão precisar registrar incidentes,
Então, nem que seja uma conversa no WhatsApp, uma conversa no Teams, nós temos até feito bastante isso, está integrado o nosso software com o Teams para facilitar o acesso, ou seja, o cara não precisa entrar no software. No Teams já tem lá uma mensagem que chega para ele do próprio sistema. Então, as áreas, principalmente áreas mais críticas, tá? Áreas críticas no que se refere à LGPD são recursos humanos, TI, e a área que cuida de relacionamento com o cliente, né? Um call center, uma área de CRM, uma área de marketing, uma área comercial, uma área de operação e entrega. Então, essas áreas são áreas que são críticas no que se refere a tratamento de dados pessoais. Então, ou seja, nós falamos, as equipes multidisciplinares precisam acessar de alguma forma, que seja um ponto focal, e também, né, eu procuro dividir em 4 públicos, tá? Um público é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais e a equipe, ou seja, vamos dizer, é o cockpit, entre aspas, né, a gente até chama com esse nome, é o cockpit do DPO. E um segundo momento é a equipe do projeto, ou seja, são aquelas pessoas que estão alinhadas com o projeto. É a área de sistemas, é a área de recursos humanos, que é crítica, tem que fazer parte de um projeto desse. É uma área comercial para uma empresa B2C, essa área de negócios, de marketing, de tratamento de cliente, a área de TI e assim por diante. Outro público são os pontos focais. Cada área precisa ter um ponto focal de proteção de dados e privacidade. E a outra área são os colaboradores todos e também as partes relacionadas, né? Quem está do lado de fora. Porque, inclusive, esse pessoal vai precisar receber conscientização, vai precisar testar política. Então, são 4 públicos que eu entendo para esses sistemas. Aí, o primeiro passo, inventário. Você vai inventariar o quê, hein? Você inventaria o texto da LGPD, os assuntos, as pessoas que estão participando, as suas áreas dentro do seu organograma, os processos cruzados com as áreas, os sistemas, ou seja, os acessos digitais, apps, web, aplicativos, seus e de terceiros, o sistema do plano de saúde, o sistema do Vale Transporte, se você usa o Gympass como academia também, o sistema está ali, o sistema do banco para folha de pagamento, os suportes de dados analógicos, porque papel, microfilme, tudo isso também está tratado, os ativos de TI, que são correlacionados com o sistema. Nota que a ideia não é substituir a área de segurança da informação nem a área de segurança cibernética, mas criar uma interseção entre essas duas áreas para você saber o que eu preciso saber de segurança da informação para que eu possa fazer gestão de proteção de dados pessoais. As atividades do plano de ação, os incidentes, as requisições de titulares, tudo isso forma um grande inventário. Você trata como inventário mesmo, tá? Como se fosse um conjunto de tabelas. Bom, aí um exemplo aqui, né, de alguns inventários, né? Então você tem aqui algumas áreas, os sistemas, aqui é um caso meio real, meio fictício, tá? Os assuntos da lei, o texto da lei. Então, uma coisa que a gente procura fazer é correlacionar tudo com o assunto da lei, tá? Então, cada área está relacionada. O que significa fazer esse relacionamento? Se uma área tem consentimento, ela está ligada no assunto consentimento. Se ela tem dado de criança está ligado ao assunto dado de criança. Se ela tem um operador que ela trata, ela está ligada ao assunto operador. Com isso, você consegue fazer um relacionamento dinâmico. Não dá para fazer na mão, tá? Isso aí realmente fazer em planilha desiste. É melhor você fazer outra coisa, porque é muito dado, tá? Empresas de médio para grande porte, é muito dado e realmente você vai ser improdutivo fazendo isso aí em planilha. Todas as partes relacionadas, os fornecedores, tá? Eu sempre dou o exemplo do fornecedor do crachá, que é um operador, ou seja, você pega dado pessoal seu, manda para ele. O que ele pode... Dá para anonimizar? Não dá para anonimizar. Se anonimizar, não vai sair o nome do cara no crachá. Dá para eliminar? Dá. O cara, depois que ele faz os crachás e entrega, recebe o ok, ele pode eliminar os dados. Ou recebe a lista, imprime o crachá, junta a lista com o crachá e devolve tudo junto, não retém nada. Então, é um conjunto de ações que são necessários fazer. Bom, então, falamos do inventário. A ferramenta do DPO. A ferramenta do DPO, o DPO tem que ter um monte de coisa automatizada. O texto da lei, a gestão de incidentes, a gestão de pessoas, os questionários, porque você vai ter que fazer pergunta para as pessoas automatizadas, né? Senão você vai mandar o quê? Vai mandar uma planilha para o cara preencher, depois você consolida. As áreas, os processos, os sistemas. O DPO tem que ver tudo isso, tá? Qual é a área que é mais vinculada a proteção de dados, quais são as áreas que exigem consentimento, quais são as áreas que têm legítimo interesse, quais são as áreas que tratam dados pessoais para atender a lei, sistemas, suporte de dados, ativo de TI, a questão de segurança cibernética, é necessário, quando você fala, vou gerar um relatório de DPIA, esse relatório precisa ser automatizado, ele precisa ser automatizado
e o resultado da segurança cibernética é um dos riscos que entram na geração do DPI. Então, você precisa ter essa informação. Não adianta ligar para o cara e falar, sabe aquele sistema? Qual o risco que tem aquele sistema? Cara, não vai acontecer. Gestão de inventário e relacionamento, ou as atividades do plano de ação, a gestão das políticas, a gestão de incidentes, está duplicado, a questão de consentimento e cookie, tudo isso automatizado. A requisição do titular, como é que você trata isso aí? Automatizar os relatórios, porque se você for querer fazer Ctrl-C, Ctrl-V, você vai ficar a sua vida toda cortando e colando para gerar relatório. Gestão de risco, geração de DPI. Ou seja, são alguns elementos aí que fazem parte do conjunto, eu não diria nem do software, mas das necessidades que o DPO tem para fazer a gestão de proteção de dados e privacidade. Senão ele vai ficar até curioso, né? Porque a lei pede para você informar um incidente. Nota o seguinte, a informação, o incidente ele nasceu lá atrás como ocorrência, depois foi classificado e virou incidente. Depois que é incidente, você decide que esse é um incidente no nível que eu preciso comunicar. Só que antes você já respondeu o incidente. Quando você precisa comunicar, o incidente está pronto. O incidente não nasce pronto, tá? Você tem que acompanhar esse ciclo de vida. Então, aí alguns exemplos, né, de automatização aí que nós disponibilizamos. Então, a lei está pronta, né, tem marcadorzinho para botar na lei. A questão da coleta por meio de formulários automatizados, as perguntas, e você vai precisar depois fazer novas perguntas. E quando você faz o Privacy by Design, você precisa colocar mais perguntas. A questão de avaliação de sistemas, né? Inclusive, cada sistema desse, você tem que saber se o sistema foi desenvolvido internamente, ele está no data center ou está na nuvem. A responsabilidade é minha ou é de terceiro? Esse sistema, como é que está o ciclo de vida? Ele nasceu agora, ele já está no final de ciclo, ele está armazenado, mas tem dado histórico, ou ele está armazenado e pode ser criptografado e guardado? Então, tem uma série de buscas e informações desse sistema. Quais são os bancos de dados que existem? Se sai um zero day contra um Oracle, por exemplo, qual é os sistemas que podem estar vulneráveis àquele zero day? Então, você tem uma série de ações no que se refere a isso. A questão da segurança cibernética, né, nós fizemos uma ação, a gente usa o CIS, né, o CIS Controls, né, os controles do Centro de Segurança da Internet. Então, a partir do CIS, nós fazemos algumas análises específicas para a gestão de proteção de dados. Ou seja, a segurança cibernética tem itens que são extremamente relevantes que não são importantes para a proteção de dados e vice-versa. Então, nós fazemos exatamente esse tipo de análise no CIS. Tem que ser automatizado, o DPO tem que saber o que está acontecendo, qual é a vulnerabilidade que eu tenho, qual é o problema que é relevante e que não está implementado. O DPO que não souber isso, ele está pior do que correndo risco. Ele não sabe nem se tem risco ou se não tem. Relatórios, né, de inventários, né, de levantamento de dados. Um ponto que é bem importante, que nós temos investido bastante nisso, são os relatórios automatizados, ou seja, isso aí não é um desenhozinho, não, tá? Que a gente pegou numa base de desenho, isso aí é o nosso relatório mesmo, tá? O relatório sai bonitão assim. Então, nós procuramos também, como é muita coisa, fazer automatização. Então, além do inventário, nós automatizamos o correlacionamento, porque não adianta, se você tem de um lado a lista de todos os seus fornecedores, do outro lado a lista de todas as áreas, o DPO precisa saber qual a área que está vinculada a qual fornecedor. E quais são os fornecedores que tratam dados de criança e adolescente. Isso aí você monta dentro de um modelo de correlacionamento. Além disso, o plano de ação, né, porque, obviamente, a confusão que foi aqui no Brasil de quando entra em vigência a lei, acabou entrando dia 18 de setembro, a expectativa é que fosse em maio, fez com que todo mundo corresse, então você tem, hoje você tem o DPO com o plano de ação rolando, o plano de implementação rolando. Então o DPO também precisa acompanhar, né? Ou seja, hoje é muito comum. Antes você fazia o plano de ação, tinha o DPO nomeado, hoje você já precisa ter o DPO. Toda gestão de incidente, gestão de ocorrência, a gente procura misturar um pouquinho algumas coisas com gestão de ocorrências, tá? Então, por exemplo, a requisição de titular, nós achamos que é melhor você tratar como gestão de ocorrência, mas acaba que é o gosto de cada um. Mas nós achamos que é recomendável. Podemos tratar de forma diferente, mas é recomendável. Também toda a questão das políticas, né? Fazer a gestão das políticas, você ter um sistema que faça isso, quais são as políticas que você tem, quais são as cláusulas padrão, qual é o padrão da carta que você responde. Então, tudo isso aí também a gente ajuda vocês. Criamos alguns painéis de controle, né? Aí um exemplo de um painel de controle do DPO, inclusive com as pessoas, tá? Uma série de pessoas aqui, como que elas estão definidas, qual é a relevância de cada pessoa, porque nota o seguinte, tudo tem pontuação, né? A gente pontua no que se refere à proteção de dados,
a gente pontua os assuntos da lei, a gente pontua as áreas, os processos, os sistemas, tudo é pontuado no que se refere à importância para a proteção de dados. Outro ponto que é importante é a autenticação do titular. Tá? A questão é a seguinte, todas as empresas precisam atender a LGPD e todo mundo que precisa atender a LGPD precisa disponibilizar um canal para o titular. E esse titular ele tem a pergunta número 1 para fazer, que é, você trata dado pessoal meu? Essa é a pergunta que o titular vai fazer. Um ponto é o seguinte, dentro dessa pergunta, se você trata dado pessoal meu, como é que você vai saber que o cara que perguntou é o titular de verdade? Porque você, em tese, não tem procuração para isso, não. O titular, o direito é do titular de perguntar. Então, se eu chego lá e falo, eu chego numa empresa qualquer e falo, olha, você tem dado pessoal meu? Tenho sim. Me passa seu e-mail. Qual é o seu nome? Eu falo, Gilberto Martins. Então, eu falo Alberto. Ou seja, eu não sou Gilberto Martins, nem sou o Alberto. Então, nós criamos até dentro desse processo também modelos, tipo essas fintechs, né? Que o titular ele é autenticado, dá o acordo e tudo mais dentro de sistemas, e essas informações ficam armazenadas para consulta posterior. Outro ponto relevante, né, são as APIs. Você precisa integrar com o seu sistema de call center, com o seu sistema de atendimento, com o sistema de recursos humanos. Então, nós também, todo o nosso sistema tem uma série de APIs. Também, concluindo aqui, nós temos também o modelo, uma visão geográfica, né, para você saber os pedidos do titular, de onde que está vindo mais, incidentes, aonde que está acontecendo, os seus fornecedores, aonde que eles estão. Então, nós também damos essa visão, é uma coisa que já está também dentro do nosso sistema. Segurança cibernética, já falamos, está repetido. E para alguns clientes, nós desenhamos o cockpit do DPO. Tá? Então, na verdade, nós temos um cliente de grande porte, que tem bases com dezenas de milhões de titulares, e temos um cliente pequeno, por exemplo, uma associação que tem 15 funcionários. O sistema é o mesmo, só que essa que tem dezenas de milhões, ele precisa ter um ambiente, porque é muita requisição de titular, é muita ocorrência, o privacy by design é muito evidente. Então, ele monta um cockpit, tem um cliente nosso, nós estamos montando um processo mais ou menos nessa linha aqui. Bom, então, para concluir, né, eu falei que a automatização é inventário, ferramentas do DPO e o DPIA, porque primeiro você tem vários templates do DPIA. Uma armadilha que eu vou falar para vocês é o seguinte, o template ele tem lá o buraquinho para você colocar a informação. Cara, só que para você conseguir a informação para botar lá no espaço, é um trabalho gigantesco, ou seja, você precisa realmente ter uma visão, primeiro que você tem um desafio, né, de definir qual é o seu escopo. E segundo, que como é que você junta aquelas informações? Porque o DPIA ele é solicitado por um fluxo de dados. Ele não é solicitado para a empresa. Então, na hora que tem o fluxo de dados, você tem que saber, né, e a ISO 31000 ela é excelente para isso, você precisa saber, dentro desse fluxo de dados, qual é o seu escopo. Quais são as áreas, quais são os processos, quais são os sistemas, quais são os dados em papel, quais são os requisitos da lei que estão ali. Tem dado de criança e adolescente, tem dado sensível, você anonimiza alguma coisa, o que você já fez, quais são as políticas que incidem dentro daquele escopo. Para o DPI, isso aí é essencial. E sabe o que é esse desenho aí? ISO 31000. Ou seja, você tem uma metodologia para fazer o DPI, que é a ISO 31000. A boa notícia é que a maioria das pessoas usam conceitos extremamente válidos. E quando você monta o seu DPIA, né, o desafio da automatização é exatamente que todos os dados que estão dentro do processo vão entrar na hora de gerar o DPIA. Então, essencialmente, acabou que, Bela, sem querer, eu apaguei a última página aqui, eu vou sair, depois eu vou voltar da projeção. Então, pessoal, o que nós temos aqui realmente é que para gerar o DPIA você precisa realmente de todos esses dados. Nós estamos à disposição, vocês podem mandar perguntas, você pode pedir demonstração, nós vamos ter prazer aí em apresentar tudo isso aí para vocês e podem contar conosco. Vou passar para o Alberto, que aí enquanto eu projeto aqui a última página. Então, muito obrigado. Pode assumir aí, Alberto. Bom, obrigado, Fernando. Obrigado pela presença de todos. Hoje nós passamos um pouquinho do tempo. Eu vi que não tem nenhuma pergunta que foi encaminhada ainda. Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, sugestão ou pergunta, podem usar o nosso chat para encaminhar dúvidas e perguntas. E aí eu queria só direcionar uma pergunta para o Dr. Gilberto,
que eu acho que é muito importante, principalmente agora com essa agenda da agência, da autoridade da NPD. Assim, doutor Gilberto, uma questão aí bem prática de curto, médio e longo prazo, né? O que as empresas podem e devem fazer já aí para, principalmente aí, se proteger em relação a essa questão de evidências? Roberto, excelente. Eu acho que tem que ter evidência da preparação, né? Então, a plataforma documental, os templates e tal, isso é para anteontem, né? Curto prazo. Médio prazo é a parte de sistemas, assim, de inteligência, fora a parte de automatização, que também é imediata, junto com a plataforma documental, né? E longo prazo, plano de maturidade. Então, essa regulamentação esperada no horizonte de 2 anos, médio prazo, da autoridade nacional, ela vai pautar um plano de maturidade. Importante é se preparar desde agora para se precaver contra essas penalidades que vão chegar em agosto e antes delas não vai dar tempo da autoridade poder fazer os regulamentos e orientações. Tá joia, obrigado. Fernando, você tem alguma sugestão aí de orientações aí em relação a esses próximos passos, curto, médio e longo prazo? O que eu acho, o primeiro passo que eu acho realmente é se organizar, né? Porque, às vezes, né, a gente tem conversado com muita gente o tempo todo, né? A demanda realmente hoje ela é gigantesca. E uma coisa que eu vejo é que, às vezes, chega alguém, minha agência reguladora pediu um relatório de impacto. O que eu faço? Já está organizado? Não. Então, vamos nos organizar primeiro, vamos fazer o mínimo, né, para você poder prestar contas, para você poder conversar com a sua agência reguladora. Por exemplo, o CNJ colocou uma série de prazos, uma série de definições para que os tribunais se organizem. Então, obviamente, os tribunais eles estão passando na frente. O Banco Central agora lançou o Open Banking, né, já tem o PIX, então são também normativas que exigem proteção de dados. Eu diria que existem, né, 3 grandes áreas que precisam tomar atitudes e que vão ser, com certeza, alvo. A área de sistemas, a área de gestão de clientes, né, de bases de dados, e também a área de recursos humanos. Então, eu diria que a curto prazo é isso, é se organizar. A médio prazo, eu acho que é ficar ligado, né? Porque olha bem a sua agência reguladora, porque as agências reguladoras todas estão se preparando para tratar de alguma maneira proteção de dados. Você vê que é um assunto do momento, Covid, vacina, é um desafio de dados pessoais, um desafio de pessoas. Então, com certeza, em breve, a Anvisa, né, a ANS já se pronunciou sobre esse assunto. Então, qualquer que seja o seu segmento, né, os PROCONs têm falado bastante, criou uma área específica com relação a isso. É isso. E, a longo prazo, eu sempre brinco que ano passado o relatório mundial de riscos saiu em janeiro e não previu a pandemia. Você previu a pandemia como risco baixo, né? Então, já estava acontecendo, já estava tendo lockdown na Europa, mesmo, inclusive, o local onde foi divulgado o resultado estava em lockdown e a previsão não estava, a pandemia não era prevista. Então, o desafio é esse. A longo prazo, realmente, eu acho que a maior preocupação a longo prazo tem que fazer um trabalho de casa no curto e no médio prazo. Acho que essa que é a preocupação de longo prazo. Tá ótimo, obrigado, Fernando. Bom, nós já chegamos no nosso limite aqui. Eu vou só passar a palavra aí para os últimos comentários do doutor Gilberto. Aí, se pudesse falar também, doutor Gilberto, da questão da proporcionalidade. Eu vi que a NPD também vai tratar um pouco sobre essa questão de empresas de menor porte. Então, se eu pudesse falar um pouquinho só para concluir, então, a nossa live. Alberto, isso é fundamental, proporcionalidade com relação ao porte da empresa, que é a letra da própria LGPD, e aí existe um foco específico sobre isso. Vale a pena olhar o que a Europa fez. A Europa, por exemplo, tem situações em que menos de 100 funcionários, mais de 100 funcionários, isso assim, é super importante, e também a proporcionalidade com relação à base de dados antigas, anteriores à LGPD, e às seguintes à LGPD. As que são anteriores, os legados, tem um prazo de implantação mais longo, vai ser gradativo. Então, esse é outro ponto que vale a pena, porque são uma parte dos dados. Tá, joia, obrigado. Então é isso, eu vou passar a palavra para o Fernando Neri para fazer a conclusão da nossa live. Já agradeço antecipadamente a presença de todos vocês. Estamos à disposição e a live vai ficar gravada nos nossos canais de YouTube. Já convido, então, para que vocês visitem também. Tem muitos temas interessantes. Praticamente toda semana a gente tem falado desde o ano passado. Então, tem temas
como gestão de incidentes, tem a questão específica de certificação, tem lives específicas de segurança cibernética. Então, assim, são muitos temas que tenho certeza aí que vocês podem usufruir bastante aí dessas interações. Então, Fernando, com a palavra aí para encerrar então a nossa live, já passamos um pouquinho do nosso tempo aqui. Valeu, Beto. Rapidinho. Pessoal, estamos à disposição. Entendemos que a automação é essencial para você, a automatização, né, é essencial para você prestar contas, para você falar com a sua agência reguladora. As agências reguladoras têm boas equipes, já estão se atualizando com relação a esse assunto e, com certeza, vira realmente um elemento vinculado ao seu negócio, você tratar bem e ter um bom modelo de gestão. E também não se preocupe se você precisar fazer alguns recalls. Esse é um processo super moderno. No Brasil, então, entrou bem atropelado e o desafio realmente se for necessário refazer alguns trabalhos, eu acho que não é feio, não. Eu acho que existem realmente algumas necessidades de você refazer, atualizar, e automatizar é essencial para você poder fazer essa prestação de contas. E conta com a gente. Nós temos aí o link que você pode mandar qualquer tipo de pedido. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.